Olá pessoal, vamos abrir em 2 Reis capítulo 7 a partir do versículo 9. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os Círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel, que ficou aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros dos cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos Círios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os Círios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e, assim, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Por mim, eu teria lido desde o versículo 1, mas por causa do tempo eu tirei alguns versículos. Pessoal, aquela pessoa que vive crendo somente na palavra de Deus é um bem-aventurado. Deus, ele criou, quando criou a nossa vida, é como as suas criaturas, né? Para que pudéssemos reagir e viver conforme as suas palavras. Esse foi o objetivo de ter nos criado, de nós, né, servirmos a Deus, crermos em Deus, louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus. Deus nos criou dessa forma. Mas, infelizmente, mais do que vivermos crendo nas palavras de Deus, hoje estamos aceitando muitas outras coisas que não vêm da palavra de Deus. Tem aqueles cachorros treinados, né, que só comem aquilo que o seu dono lhes dá. Então, esses cachorros treinados só se alimentam com o que o dono dá para eles. Por quê? Se eles não tiverem esse treinamento, quando um ladrão, algum bandido, né, der algum alimento com algum remédio para eles, comendo aquilo, eles vão passar uma dificuldade. Então, quando se treina um pastor alemão, por exemplo, se faz esse treinamento para que ele só coma aquilo que o dono lhe der. Então, até os animais, se forem treinados, eles passam a agir dessa forma, eles só se alimentam do que o dono dá. Nós também não temos aceitado somente as palavras de Deus,
As pessoas aceitam muitos pensamentos que vêm de Satanás. E, pessoal, desde que isso começou a acontecer, Satanás começou a conduzir as pessoas. As pessoas começaram a seguir um caminho próprio. Então as pessoas hoje vivem assim, vivendo um caminho, seguindo um caminho próprio. Só que mesmo estando errado, não sabem que estão errado. Não conseguem descobrir, estou errado, isso é errado. Quem descobre isso fez uma grande descoberta em sua vida. E por não saberem exatamente sobre isso, mesmo estando em caminhos errados, a pessoa pensa, mas o que eu fiz de errado? Tudo bem viver assim. Pensam dessa forma. Pessoal, o que é arrogância perante Deus? Não é uma atitude arrogante. Não é isso. O arrogante perante Deus é aquele que passa por cima da palavra. Ele segue o pensamento que não provém da palavra. Então, pessoas que têm esse fluxo em seu coração, dizemos, ela é uma pessoa de coração muito alto, é muito arrogante. Então, aquela pessoa que não sabe de nada, que não sabe de Deus, o que eles vão pensar? Vão viver conforme os seus bons pensamentos, fazer o que gosta de fazer, o que quer fazer, o que acha bom fazer. Ele vai viver seguindo sobre as decisões que tomar conforme o que acha correto, né? Só o ser humano, para falar a verdade, ele não pode ter um conceito próprio. O conceito é Deus. Deus nos deu um conceito. Então, quando nós vemos os livros de Moisés, a Bíblia fala, né, para nós não termos outras balanças, outras medidas. Porque pensem, pessoal, se cada um tiver uma balança própria, vão medir as coisas conforme a sua balança. Isso não pode. Aqueles que creem em Deus são conduzidos pelas palavras de Deus e são guiados conforme o que a palavra de Deus diz. Esses podemos dizer que são homens de Deus. Só que aqueles que frequentam a igreja sabem da palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Então, creem um pouco na palavra e também aceita em seu coração aquilo que ele acha bom, ele acha correto. E mistura tudo em seu coração. Se nós vermos lá em Busan, tem o Tarokgukbap. É uma comida que eles servem, né, com os ingredientes todos separados. O pastor ele sempre cita, né, que em Jeollado, o campo ali de plantio é muito grande, muito amplo. Uma vez, quando eu fui vi aquele campo, eu fiquei me preocupando com coisas bobas. Fiquei pensando, nossa, será que os donos aqui, os agricultores, eles conseguem identificar qual que é o seu terreno? Só que, pessoal, pensa antigamente. Acordavam cedo e antigamente usava aquelas foices, né, para cortar as coisas. Então, trabalho a manhã inteira, aí vai para casa, almoça, e quando volta, tem um outro ser lá no campo dele cortando as coisas. Eu acho que naquela época, né, já que todos eram muito assim, fraternos, vamos dizer assim, eles eram muito acolhedores uns com os outros. Se você cortou esse tanto aqui no meu terreno, eu vou lá cortar um tanto assim no seu terreno também, adiantar o trabalho para você. Só que é incrível, né, ver que não tinham divisões nenhuma, mas eles sabiam, né, identificar o seu terreno, sabiam onde era o seu campo. No meu caso, quando eu vou visitar uma casa para fazer estudo bíblico, por exemplo, se eu não decorar realmente, se eu não anotar, eu não consigo me lembrar. Nossa, calma aí, que rua mesmo? Que número? Qual que era o apartamento mesmo? Aí eu tenho que ficar dando várias voltas até consigo achar, mas eu fico muito confuso. Mas tem aquelas pessoas que, sabe, não têm dificuldade com caminhos. Tem senhores, né, de terceira idade, muito idosos, que sabem muito bem, têm uma memória muito boa para sua residência, para os locais que ele vai. Só a palavra
A palavra é a palavra. Deus é Deus. As pessoas são pessoas. Então, durante a nossa vida, deixar essa vida onde eu vivi como eu mesmo e passo a viver como Jesus são chamados de cristão. Mas todos vivem conforme a sua própria vida, conforme si mesmo. Então, guarda em seu coração a palavra e também aquilo que é bom aos seus olhos. E tem essa mistura no seu coração. E isso é muito bem representado na história em Gênesis, né, sobre o copeiro e o padeiro-chefe. O pão ali naquela história representa o corpo de Jesus, né? Jesus Cristo é o nosso pão. Jesus Cristo lhe diz, né, este pão é o meu corpo. Então, quando nós temos a Santa Ceia, nós compartilhamos o pão, por quê? Aquele pão representa o corpo de Jesus Cristo. Então, é uma representação. Quando nós, né, compartilhamos o pão ali na Santa Ceia. Então, nós comemos, né, o pão na Santa Ceia, mas basta nós, né, comermos, aceitar aquele pão, mas o problema é que o padeiro-chefe, ele não se sentiu muito completo, né, ao tentar levar aqueles cestos de pães. Por isso ele colocou ali seus manjares de padeiro sobre aqueles pães e isso resultou na morte dele, né? Mas o copeiro-chefe, de uma forma muito pura, muito simples, ele viu ali aquelas uvas, né, ele espremeu e colocou na taça de Faraó e ele recuperou ali o seu cargo, né? Ele voltou a fazer o que ele fazia. Então, se nós analisarmos essa história, só neste mundo onde nós vivemos, podemos ver que este mundo é um grande presídio, uma grande prisão. Então, dentro desse mundo também tem pessoas que estão presas, né, numa pequena cela. Mas esse mundo em si é uma prisão, porque existe ali, sabe, a potestade do ar, o espírito maligno, né, que conduz este mundo. Então, nós que estamos presos, Jesus Cristo nos salva e nos isola dessa prisão. E onde é isso? Isso é a igreja. A Bíblia fala em Colossenses que Ele nos salvou das nossas iniquidades, Ele nos moveu para o reino do Filho de seu amor. Como é representado isso neste mundo? É a igreja. Então, o copeiro e o padeiro-chefe, da mesma forma, estavam presos ali. Nós também estamos presos a este mundo, à nossa vida, ao pecado. Aquilo representa a nossa vida. Então, a nossa vida que está presa. No caso do copeiro-chefe, ele levou apenas o suco daquela uva e ele pôde se restaurar em seu cargo. Mas o padeiro-chefe, ele poderia simplesmente ter dependido de Jesus Cristo apenas, mas ali ele colocou os seus manjares de padeiro, aquilo que ele achava bom, achava ser correto. Por isso, no final, ele foi ignorado, né? Nós podemos ver isso. Pessoal, se as pessoas viverem simplesmente dependendo de Deus, é bem-aventurado, mas as pessoas sentem que isso será uma necessidade, terá faltas. Por isso, sempre adicionam aquilo que é bom aos seus próprios olhos. Eu me lembro de uma história, dizem assim que antigamente teve um dia onde os pássaros decidiram eleger um rei entre eles. Então, todos os pássaros começaram a se produzir para poder
né, ser eleito como rei. E todos os pássaros foram ali muito bem arrumados. Só que lá no finalzinho tinha um pássaro que ninguém conseguia reconhecer de que espécie era. Era um pouco grande, ele estava um pouco desajeitado, sabe? Ele andava meio desajeitado, meio rastejando. E ninguém tinha reconhecido que tipo de pássaro era aquele, né? Todos ficaram, nossa, que pássaro é aquele? Que pássaro é aquele? E quando viram com atenção, enquanto todos os pássaros estavam se arrumando, durante o banho, eles deixaram assim, suas penas caíam uma ou outra, né? Então tem lá a pena do pavão, tinha a pena do polvo, tinha um monte de penas de várias cores, várias espécies. E aquele pássaro havia se coberto com todas aquelas penas. Ele tinha colocado todas aquelas penas em si para se enfeitar. E quando o pavão viu a sua pena naquele pássaro, ele falou, não, aquilo ali é meu. Aí ele se aproximou e puxou. Ele viu que estava saindo muito fácil. Então os outros pássaros também se aproximaram daquele povo e falaram, isso aqui é meu, essa pena é minha. Aí quando tiraram todo, o que apareceu? Era um corvo, todo preto. O corvo é preto, né? Mas ele se enfeitou tanto, porque ele tinha aquela cobiça, né? Nossa, eu queria me tornar rei. Como eu faço para me tornar rei? Aí o que ele fez? Ele colheu, né, ele recolheu todas as penas ali que estavam no chão, dos pássaros que haviam se banhado, e começou a grudar em si. Só que quando tiraram aquelas penas, ele não tinha nada, ele era só um corvo todo preto. Eu acho que... Eu não sei se mataram ele pisado, né? Mas, pessoal, aquela pessoa que simplesmente crê de uma forma simples e pura a palavra de Deus, esses são os homens de Deus. Pessoal, basta crer na palavra de Deus? Sim, Deus, Ele nos conduz, Ele nos ajuda, Ele nos concede a sua graça. Então isso é muito gratificante. Hoje, eu li o livro de 2 Reis, capítulo 7. Então, quando eu leio, né, o livro de 2 Reis, capítulo 7, uma coisa que me faz pensar bastante perante Deus é que, vendo aqui esse capítulo, tem algo que eu não consigo me esquecer. Né? Eu me recordo de muitos pontos muito agradáveis na minha vida. Mais do que outras coisas, pessoal, quando a palavra de Deus permite nós vencermos as nossas dificuldades, as dificuldades que temos em nosso coração, né? Isso não se apaga das nossas memórias. Nossa, é verdade, eu já passei por isso, já passei por aquilo, mas essa palavra me mudou. Então, em 2 Reis capítulo 7, fala sobre a grande fome que tinha na cidade de Samaria. Estavam numa grande fome ali dentro da cidade. Estavam muitas pessoas morrendo de fome. E quando vemos na Bíblia, fala que naquela cidade ali tinham restado pouquíssimos cavalos, 5 cavalos. Então, tudo havia virado comida, né? E não tinham mais com o que se alimentar. Naquela época, os sírios estavam rodeando a cidade, né? Então, todos que saíam da cidade, os sírios matavam. Então, as pessoas não tinham como sair para poder plantar, né? Colher, ter ali o seu plantio. Geralmente, eles faziam o plantio fora da cidade, mas sempre que saíam, os sírios matavam, né? Por isso, eles não podiam sair. Então, naturalmente, ali dentro da cidade, começou a ter a fome. E a Bíblia diz que ali dentro da cidade, a cabeça de um jumento era vendida por 80 ciclos de prata. E também um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Então, nós podemos calcular isso. Sabe, esterco de pombas, né? Pombas
Geralmente eles saíam da cidade, eles comiam ali fora e eles voltavam para a cidade e faziam cocô ali dentro. Então, no meio do cocô tinha ali algumas sementes, né, misturadas. Por exemplo, quando os bois, né, comem milho e o milho não se digere, no cocô dá para ver o milho ali, né? Então é a mesma coisa. Então, esses pombos aqui, já que eles saíam, entravam na cidade, vendiam o esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Então, para poder ajuntar aquelas sementes que estavam misturado às fezes ali da pomba, eles tinham que pagar 5 ciclos de prata. Isso mostra quão grave estava a fome naquela época. E não é só isso. Por causa dessa grande fome, o que eles fizeram? Acho que perderam a consciência, perderam a noção das coisas. Depois de muito tempo sem comer, ali em fome extrema, dizem que começa a ver, ter alucinações, né? Então, muito tempo sem comer, estando ali na fome, chegaram a um ponto que as mulheres estavam discutindo, olha, hoje vamos comer o meu filho, depois vamos comer o seu filho. Então, estavam nessa dificuldade extrema, né? Estavam comendo seus próprios filhos cozidos. Então, estando naquela desesperança, naquela situação extrema, qual era o pensamento do capitão do rei? Que coração ele tinha? Mesmo estando naquelas condições de desesperança, naquela dificuldade, nas palavras de Deus, dizia, amanhã estas horas haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Estava dizendo assim, mas o capitão cujo braço o rei se apoiava não conseguia entender essas palavras. Por isso, o que ele diz? Ele disse assim, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Só mais do que esse capitão crer em Deus, que ele poderia fazer aquelas palavras se tornarem realidade, esse capitão é aquela pessoa que confiava em si, na sua situação e reagia conforme essa situação. Então, muitas pessoas vivem hoje a vida espiritual como esse capitão. Aos meus olhos, nossa, como isso é possível? Como isso será possível? Como está afirmando, dizendo que isso vai dar certo? Uma vez eu evangelizei para uma senhora e ela dizia, meu Deus, Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Isso aí não faz sentido nenhum. Sabe, pessoal, isso que não faz sentido nenhum. Quem é que pode fazer? É Deus. Amém? Pessoal, Deus não é dito como onipotente. Se o onipotente fazer, por que não será capaz de fazer? O comandante, ele acredita naquilo que ele vê, naquela sua realidade. Ele vive acreditando naquilo que entende. Quem tem esse coração é igual a esse capitão. Por mais que Deus abra as janelas do céu, isso é impossível. Por quê? Estão naquela situação extrema, onde estão comendo seus próprios filhos. Então, amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo? Não faz sentido. Só o coração das pessoas flui dessa forma. Então, pessoal, presta atenção. Aquela cidade estava numa fome extrema. Então, estando ali dentro, o capitão deve ter ficado desconfiado de tudo. Nossa, como isso aconteceu? Como vai ser possível? Então, é uma pessoa que está pensando muitas coisas. Aquela pessoa que tem aquela autoconfiança muito grande, não querem aceitar nada que está além da sua compreensão. Então, quem não tem fé em Deus, em outras palavras, aqueles que não creem em Deus, vão seguir a sua decisão e o seu ver. Podemos dizer que essas pessoas são iguais a esse capitão.
Só essas pessoas, por exemplo, quando eles veem algo, nossa, isso aqui vai ser possível, então elas acreditam. Mas se ele pensa, nossa, aqui é impossível, então crê no seu pensamento. Isso não é crer em Deus, isso é confiar em si mesmo, confiar em si. Porém, aquelas pessoas que dizem, nossa, eu não consigo realmente fazer nada nesses problemas, não consigo fazer nada para resolver isso. Mas creem em Deus, elas vão se prostrar perante Deus. Só o comandante, aquele capitão, dentro dos seus limites, né, com aquela cidade fechada, ou seja, está trancada ali dentro das suas limitações. Mais do que escutar a palavra dos outros, a palavra de Deus, está acreditando no seu conceito. Só o ser humano foi criado para vivermos escutando com os conceitos de Deus, ser conduzidos e tomar as decisões conforme as palavras de Deus. Mas esse capitão não conseguia fazer isso. Só que aqui aparecem outras pessoas contrárias, né, diferentes desse capitão, que foram os 4 leprosos. Esses 4 leprosos estão fora da cidade. Então, dentro da cidade está aquela fome extrema, as pessoas estão praticamente morrendo, e por mais que fossem familiares ali daqueles leprosos, não tinha o que dar para eles comer. Antes da fome, né, os familiares, né, levavam a comida para eles comer ali fora da cidade, mas não tinha mais comida. Então imagina como era a vida desses, né, leprosos. Sempre estavam esperando, né, a porta daquela cidade se abrir, desejando, né, que o seu familiar lhe trouxesse comida. Só que, já que a cidade estava em fome, ninguém tinha nada para eles. Ninguém levava comida. Só que eles não estavam sabendo de nada. Então, o que eles devem ter sentido? Devem ter sentido uma grande decepção, né? Uma grande raiva em relação aos seus familiares. Nossa, só porque eu tô com lepra, ninguém me traz comida nenhuma. Eles iriam morrer ali fora. Dentro do coração dos leprosos, né? O que tinha? Todo aquele amor, toda aquela expectativa que eles tinham em relação à cidade de Samaria havia sido destruído. Pessoal, o ser humano, quando tem algum ponto que dá para, depender, o ser humano quer segurar aquilo até o fim. Por isso, o que Deus faz? Ele tem horas que Deus ele esvazia completamente a nossa vida. E quando isso acontece, nós sentimos, agora é o fim. Não tem mais jeito. E quando sentimos este coração, só nós começamos a nos direcionarmos para Deus. Quando eu vejo aquela mulher hemorrágica, né, que tem na Bíblia, eu acho que ela era rica. Por isso, ela buscou muitos médicos, buscou tratamentos, né, ela gastou tudo que ela tinha. Ela buscou, né, ser tratada daquela doença, mas não teve nenhum resultado. Já que depois de tudo que ela tentou não teve resultado, ela sentiu o quê? Nossa, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, né? E ela passa a ter essa esperança em Jesus. Então, quando ela tem as suas próprias coisas, como aquele capitão, depende, crê e confia nas suas próprias coisas. Mas, quando não tem mais caminhos, quando não tem mais métodos, aí, pessoal, não tem mais aquele mundo onde nós podemos depender. Vivemos buscando a ajuda de Deus. E se Deus não nos ajudar, nós somos seres que iremos morrer. Então, quando chega a esta posição, quando o coração chega a esta posição, tem essa busca a Deus. Então, a decisão desses 4 leprosos foi de depender de Samaria ou vou ali para o arraial dos Círios. Se Deus salvar, vivemos. Se não, morremos, né? Esse foi a decisão que
eles tiveram que tomar. Que vendo ali a decisão que esses 4 leprosos tomaram, pudemos ver, né, realmente como Deus trabalhou na vida deles. Se vermos aqui no versículo 4, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então, não tem nada que eles tenham domínio, que possam fazer conforme a sua decisão. Isso é muito bom, pessoal. O ser humano foi criado para estar perante as decisões de Deus, não a sua própria decisão. Os 4 leprosos, quando estavam naquela posição onde não podiam mais confiar nas suas decisões, não tinham mais opção de escolha, quando eles tiveram aquele coração, se Deus nos deixar viver, viveremos, se não, então somente morreremos. Sabe, o coração se move para Deus, a esperança passa a ser Deus. Aquelas pessoas que ainda confiam em si, quer dizer que o quê? Ainda tem condições de fazer por si. Quando não tem nenhum caminho, ela entra nessa posição. Se Deus me deixar viver, viverei, se não, morrerei. Não tem outro caminho. Essa pessoa que caiu, está nessa posição, Deus com certeza o levanta. Também concede a sua graça e a sua bênção. Quando eu estava em Cheongju, a nossa igreja estava num local onde uma empresa, né, estava querendo tomar para construir apartamentos. E hoje, realmente, já tem muitos apartamentos construídos lá, né? Então, eles estavam no início daquela obra, naquela época. E eu não sei se porque eu era o representante da igreja naquela época, mas até ano passado, eles me enviavam um cupom para comprar um apartamento, sabe? Pessoal, vocês querem que eu passe para vocês isso aí? Mas é que eu vivo assim, num lugar muito bom hoje, né? Tem a igreja aqui, eu não tenho a necessidade daquilo. Mas 2 vezes me mandaram já isso. Mas isso não importa, né? Não sei se eles vão enviar um outro, quem sabe. Mas eles estavam, sabe, rodeando aquele lugar de apartamentos, e nós também não podíamos permanecer ali. Nós já estávamos querendo sair dali. Se nós teimássemos falando, não, a gente não vai deixar o nosso terreno, a gente poderia ficar ali, porém não tínhamos como ter uma atividade normal da igreja. Porém, já que estávamos no local que não era muito bem localizado também, já tínhamos aquele desejo de mudar. Por isso eu queria mudar de lugar, né, ter um espaço maior, começar a escola Lincoln. Então, conversando com os irmãos, todos entraram todos ficaram de acordo, né? E começamos a buscar um local para alugar. Só que nós não conseguíamos achar um local apropriado para fazer igreja. Tem um irmão que é taxista, né? E ele, depois de muito tempo, ele falou assim, nossa, pastor, naquela época eu gastei tanto dinheiro com gasolina, tanto dinheiro. E eu pensei, poxa, ele podia ter me dito, né? Eu iria dar o dinheiro da gasolina. Mas ele andava para lá e para cá em todas as imobiliárias. Quando ele tinha um tempo livre, ele ia buscar novos lugares. Quando ele tinha feito as corridas do dia, ele tinha ganhado a quantidade necessária, ele também ia buscar um local para a gente poder utilizar como igreja. Mas por 2 anos procurando, ele nunca achou. E eu orei para Deus. Eu falei, Senhor, eu não sou uma pessoa de boa fé, eu não tenho muita fé, mas, Senhor, eu peço, seria muito bom se o Senhor nos concedesse, né, um terreno de mais ou menos 6.000 metros quadrados. E mais ou menos, essa medida, mais ou menos, eu estava pensando em gastar mais ou menos 700 mil dólares. É lógico que é um dinheiro muito grande, mas eu senti que seria possível, né, os irmãos de coração unido arcar com esse valor. Só que mesmo depois de 2 anos, não tinha um terreno.
E eu sempre seguia ele, né, vendo um terreno. Aquele irmão sempre me chamava. Só que teve um dia que ele me falou, pastor, vamos lá ali ver um terreno? E eu havia dito, né, toda a expectativa que eu tinha num terreno. E quando ele procurou dentro daquelas medidas, tudo estava assim no meio das montanhas. E eu fiquei pensando, será que a gente pode construir a igreja aqui, neste lugar? Não, isso não será muito bom. E também no meu coração, sabe, eu não senti aquilo de, nossa, é aqui. Não tinha isso. Então, próximo de 2 anos ali procurando, eu acabei desistindo em meu coração. E eu pensei, nossa, não é qualquer um que sai comprando um terreno, que pode comprar um terreno. Pelo menos, eu senti, né, que se eu comprasse um terreno, pelo menos, e o próximo ministro que viesse construísse, já seria de uma ajuda, né? Por isso eu acabei meio que estava com essa expectativa, mas eu desisti. Eu acho que não é um caminho que Deus colocou para mim, né? E eu desisti do meu coração. E depois que eu desisti, passou uma semana, meu irmão me chamou, pastor, vamos ali ver um terreno? E era aquele local onde está agora, né, a igreja de Cheongju construída. E naquela época, aquele local era de um senhor, né, que trabalhava produzindo jardins. Então ele tinha muitas árvores plantadas, né, tinha castanhas ali que era produzido. Aí você viu os esquilos ali pegando castanhas para comer. E uma coisa que me chamou muita atenção, que me fez gostar muito, é porque era uma posição que não estava só no meio assim do mato. Não, você tinha a visão da cidade, ali do centro. E o terreno, nossa, parecia que estava embrulhado, né? Era um lugar muito bom. Por isso, eu fui ali e eu senti, Deus nos deu esse terreno. Esse aqui é um lugar que Deus nos deu. Assim eu pude, sabe, decidir o meu coração. Eu orei para Deus e estávamos prosseguindo ali com então o processo de compra, né? Só que tinham muitos problemas naquele terreno. Já que tinha já que era uma área assim natural, tinha uma região que estava ali pertencente ali ao meio que à Secretaria do Verde, né? Também tinha que fazer alguns trabalhos de pavimentação, porque não tinha caminhos assim para poder entrar ali no lugar. Então, não tem como, né, utilizar um lugar sem pavimentação, sem caminho feito, porque não se pode construir assim. Então, eu senti, nossa, Deus me mostrou esse terreno, vai ser muito bom, né? Estava com esse coração, mas não parecia ser possível fazer uma igreja ali. E disseram que tinham muitas construtoras ali que estavam meio que entrando em acordo com as imobiliárias para poder fazer dali um condomínio fechado. E estavam ali prontos para fazer essas escavações, para começar a fazer a planagem ali do terreno, para poder fazer os caminhos, mas tinha alguns vizinhos que falaram, não vou permitir, né? E isso estavam travados ali. E nessa época que nós conhecemos aquele terreno. Então, quando eu vi aquele caminho, era muito bom, mas não tinha pavimentação, não tinha caminho, então não tinha como construir uma casa, não é permitido. Mas eu pensei, mas aqui é o terreno que Deus nos deu. Então, se aqui não tem caminho, vamos dar uma volta aqui por cima, será que não tem outro jeito? E quando procuramos ver, ali tinha uma pequena montanha, e se seguirmos ali o trilho da montanha, seria muito melhor, tinha um caminho muito melhor. Se fôssemos conforme onde todos queriam fazer, não teria dado certo. Mas quando nós subimos ali pela montanha,
e seguíamos ali pelo meio, sabe? Era menos íngreme, era muito bom. Por isso eu pensei, eu tenho que procurar o dono deste terreno. E a gente foi atrás do dono e dizem que ele era uma pessoa muito rica. Ele era uma pessoa muito rica antes. Só que ele faliu e disseram que só de imposto que ele estava ali devendo sobre aquele terreno era de mais de 20 milhões. Então nós procuramos ele e falamos, olha, por favor, nos permita só mais ou menos 500 mil metros quadrados, tá? Então, o senhor usa, nós também usamos, vamos fazer assim. E ele, no começo eu tinha dito que ia dar só 20 mil dólares pelo terreno, ele falou, não, vai 30 mil, vai. Então, com esses 30 mil, né, fizeram a divisão para pavimentação. E eu pensei que basta fazer aquele projeto de pavimentação e só pavimentar, né? Que não teria problema. Então saiu, né, todo o desenho ali, os cortes para fazer a pavimentação. Mas quando nós acionamos ali a construtora, eles falaram, não pode fazer assim. Eu pensei, mas qual que é o problema aqui? Nós, né, tínhamos que receber autorização disso, autorização daquilo. Então, pra falar a verdade, do nosso lado não tinha nenhum problema, mas eles falaram que não poderia falar assim. Desse jeito, por isso aqui, ainda ser uma propriedade particular, não se pode fazer pavimentação nesses locais assim que são áreas verdes, áreas públicas. Então seria necessário uma autorização. Quando eu escutei isso, meu coração foi lá no chão. Então, crendo que Deus estava nos ajudando, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sabe, Jesus Cristo é o caminho. Com essa esperança começamos a fazer aquele trabalho, mas não estava dando certo. E quando eu fui buscar essa autorização, e as pessoas, né, haviam depositado dinheiro ali para tentar utilizar aquele terreno, né, estava meio que num consórcio ali. Então, vocês venderiam se vocês tivessem investido dinheiro num terreno e outra pessoa entrasse ali falando que ia comprar aquele? Lógico que não, né? Imagina, as pessoas que têm posse desse terreno, você procura, que investiram nesse terreno, chega uma pessoa do nada e fala assim, eu quero utilizar esse terreno, você me dá o seu direito por este terreno? Lógico que não vão dar, né? Então eu não conseguia superar esse problema, não tinha caminhos. E por vários meses eu fiquei questionando, nossa, como é que eu posso fazer, como é que eu devo fazer? Mas já que a gente precisava de documento e aquele terreno tinha um valor de mais ou menos 20 milhões, não tem como. Se fosse 100 mil dólares, era um valor que dá para tentar cobrir. Mas pelo valor não tinha jeito. Então eu fiquei muito difícil naquela época. Só que uma coisa que Deus me ensinou... Só nós devemos consultar a Deus, né, para falar a verdade. A vida espiritual é nos colocar perante a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz. Mas, acima da palavra, no meu coração, eu estava completamente voltado para a situação. E eu pensava, nossa, isso aqui eu não entendo, isso aqui não dá. Então eu fiquei muito pressionado. Eu orei para Deus. E uma coisa que Deus mostrou naquela época, ei, você pode ficar assim agora questionando consigo mesmo? E eu pensei, eu estou conversando comigo mesmo. E quando nós não ganhamos fé no coração, é porque nós estamos consultando a nós mesmos, estamos decidindo conforme o nosso próprio coração. Então, dessa forma, nunca vão achar uma resposta.
Só quem é que pode nos trazer a resolução, a resposta das coisas? É Deus. Mas eu estava sem resolução, sem resposta. Então eu percebi, eu estou carregando isso comigo mesmo, eu estou tentando resolver por mim mesmo. Eu estou olhando para o meu próprio coração. Eu estou com o pensamento errado, eu estou com o coração errado. Percebi isso. E assim, eu decidi recomeçar naquele processo. Então, aquele terreno ali estava sendo administrado, né, pela subprefeitura. Então eu fui e procurei o subprefeito. Eu falei, olha, tem problemas aqui do documento desse terreno que é culpa de vocês. Então, por favor, me ajude a resolver isso. Por favor, me permita uma solução. E dessa forma, né, ele solicitou algumas pessoas, né? Ele pediu para que eu entrasse em contato com algumas pessoas, para que eu buscasse alguns documentos. E dessa forma, eu conheci o subprefeito, né? E ele começou a iniciar ali o processo. Só que ele também não tinha muito o que poderia fazer, porque por todos aqueles anos tiveram alguns funcionários que tinham preenchido coisas de forma errada e tudo mais. E eu pensei, vamos colidir. E eu falei, eu tenho que encontrar com as pessoas, né, que estão com posse desse documento. Tenho que falar diretamente com elas. E encontrei com essas pessoas e novamente fui atrás do subprefeito e um amigo do subprefeito estava no local. E ele escutou tudo o que eu disse, expliquei. E ele falou assim, nossa, mas vocês estão fazendo um trabalho tão bom. Eu quero ajudar vocês. E dessa forma, ele ouviu toda a situação que estávamos passando. E tinham muitos processos naquele terreno em relação a impostos, né? Só que ele ligou, ele fez alguns telefonemas ali e resolveu aquele problema. E naquela época eu fiquei, nossa, muito grato perante Deus. Eu não tinha como resolver aquele problema, né? Eu estava ali sem nenhum caminho. Mas Deus me colocou pessoas para me ajudar. Basta Deus ajudar. E dessa forma, tinham outros pontos ali que eu tinha que resolver, outras pessoas a encontrar, mas no final das contas pudemos, né, resolver todos os problemas. E quando eu pensei em todo aquele processo, eu fiquei muito grato perante Deus. E eu senti que aquela pessoa, né, que encontrei no final, nossa, foi um anjo que Deus havia me enviado. E assim resolvemos aquele problema e nós pudemos receber toda a documentação daquele terreno. E o responsável perguntou, nossa, mas como é que o senhor conseguiu isso? Eu falei, consegui, não importa como, né? Então já permita aqui fazermos as construções. Quando eu estava realmente em muita dificuldade naquela época, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu devo fazer? Quando eu estava aprofundado nessas desesperanças, né, vendo o livro de 2 Reis, capítulo 7, os 4 leprosos, eles perceberam alguma coisa que, se ficarem em Samaria, morreriam. Se forem ali para o Arraial dos Círios, também morreriam. Então, vamos uma vez para o Arraial dos Círios. Teve esse passo deles, né? Esse passo foi o que possibilitou o trabalho de Deus, sabe? O Arraial do Círio escutou os passos daqueles leprosos como passos de grandes exércitos, fugiram, e toda aquela comida, todos os bens materiais que estavam ali no Arraial dos Círios, né, ficaram expostos ali. E depois os leprosos voltaram para a cidade, anunciaram, falando que nós temos comida ali, e tem essa história muito agradável.
Quando eu pensei, vamos encontrar com aquelas pessoas que são os responsáveis, né, que estão com os documentos, vamos dar um passo. Dessa forma, de Deus, de uma forma incrível, Ele permitiu nós encontrarmos pessoas que poderiam nos ajudar. Naquela época, a vida espiritual não é ficar parado. Não, é caminhar. Aí tem a ajuda de Deus. Eu senti isso no meu coração. Então, se as pessoas ficam paradas, pode ser que aparente estar ali guardando algo, mas não, a Bíblia fala, isso, ficar parado é retroceder. Isso é cair em perdição. Então, por mais que eu não seja uma pessoa muito qualificada, adequada, não importa, pode ser em passos mancos, né? Os passos daqueles leprosos não eram perfeitos, eram mancos. Mas não importa, quando damos um passo, Deus concede a graça. Quando vemos os trabalhos de Deus e, sabe, reflito o meu coração, eu no meu coração eu penso, será que vai dar certo ou não? Nossa, dessa forma vai ser difícil. Por causa dessas vozes, quando eu escuto as minhas vozes, eu fico difícil, isso me cansa. Mas quando eu decido, vamos uma vez, sabe, como aqueles 4 leprosos, como aquele caminho, né, que os 4 leprosos decidiram ir para o Arraial dos Círios. Pessoal, o Arraial dos Círios, os Círios são inimigos. Eles têm aquele pensamento, se eu subir, vamos morrer. Mas eles decidem, se eles nos deixarem viver, viveremos, se não, tão somente morreremos, né? Aquele realmente retratava muito bem o meu coração. Se essas pessoas assinarem e me permitir, eu vou fracassar nesse trabalho. Não é que falta sorte ou algo assim. Se eu decidir ir e Deus ajudar a viver, eu viverei, senão eu morrerei. Quando vejo a ajuda de Deus na minha vida, quando nós cremos que o Senhor está nos ajudando e vamos à frente, vamos adiante, Deus começa a trabalhar, manifestar a tua obra. A Bíblia fala que, por exemplo, né, o gafanhoto é um animal limpo. Por quê? Ele não voa, mas ele coloca as suas forças nas pernas traseiras e ele pula. Ele pula. Se ele pular errado, ele pode parar na boca de um sapo, por exemplo. Mas ele não calcula isso. Ele pula, ele vai para frente, né? Isso qualificou ele como um animal limpo, como um inseto limpo. Só se nós vermos em Isaías capítulo 43, diz que Deus ele faz caminhos no deserto. Também ele cria, né, rios no ermo. Ele faz florescer ali. Deus, pessoal, ele trabalha. Ele faz trabalhos grandes. Então, quando pensamos nessas coisas, realmente é muito gratificante. Aqueles passos dados pelos 4 leprosos foram passos onde Deus pôde trabalhar. Só aquilo que eu considero ser impossível. Sim, no meu coração tive problemas, tive colisões. Foi quando eu senti, nossa, eu vou fracassar. Mas vamos uma vez. Vamos lá encontrar com as pessoas. Deus nos ajudou. Se Deus não nos ajudasse, teria fracassado, passado vergonha. Mas eu fui com esse coração e naqueles passos o Senhor pôde trabalhar de uma forma incrível. Pessoal, por isso, realmente aquilo que aos nossos olhos pode parecer, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é impossível. Isso é a nossa visão. Mas para Deus não há nada difícil. Se Deus fizer, é possível. Se vermos em Mateus capítulo 25, né, fala sobre aqueles talentos e naquela história, aquele que recebeu 5 talentos e negociou, teve mais 5. E aquele que teve 2 talentos, ele viu que o que tinha 5 talentos fazia, fez igual e também teve lucro. Por isso, o Senhor chamou o quê? Nossa, muito bem, né? Elogiou eles, falando, eis meu servo fiel. Mas aquele que recebeu um talento, ele ficava pensando, não adianta. E se eu negociar e ainda perder? E agora?
Então ele ficou preso, né, no seu pensamento e decidiu enterrar aquilo. Ele guardou, escondeu aqueles talentos na terra e passou o tempo. Quando o Senhor, o dono, voltou, o repreendeu dizendo, servo mau e negligente. Por quê? Ele, por causa do receio, ficou preso no seu pensamento e no final não fez nada. Pessoal, hoje, quando vemos aqui nessa cidade de Samaria, eles estavam em grande dificuldade, eles estavam presos ali. Dentro da cidade de Samaria, já que eles estavam presos, quais problemas eles encontraram? Chegaram a um ponto onde cometeram atrocidades, muitas maldades, né, de matar os seus próprios filhos para comerem. E aquele capitão, preso, né, aos seus pensamentos, confiando em si, tudo que está preso no seu próprio pensamento, a Bíblia falou que isso é maldade. Isso que é maldade. Então, eles, no final das contas, vendo ali o final da sua vida, como foi? Aquele capitão, no final, morreu, né, pisoteado pelas pessoas. Por isso, as pessoas viverem aceitando a sua própria voz, isso em si é maldade. Viver aceitando a sua própria voz, isso é sujo, isso é mal. Só imagina ver um cachorro, né? Imagina um cachorro comendo o seu próprio vômito. Vocês vão ver e vão sentir o quê? Nossa, que nojo, que sujeira. Isso é a mesma coisa. Nós vivemos comendo daquilo que o nosso pensamento produz. Isso é sujo. No pensamento daquele capitão, ele pensava, isso aqui é impossível, isso não dá. Ele confiar em seu pensamento em si é algo muito mal. Os que estavam na cidade de Samaria, estavam presos naqueles seus pensamentos e não podiam fazer nada. E tudo o que eles fizeram ali foi mal. Isso é maldade. Mas tudo que sai de nós é sujo e mal. Não tem como alegrar a Deus. Porque a pessoa aceita, vive comendo daquilo que ela mesma produz. A Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 7, fala o que sai do coração do homem? Maldade, ódio, inveja, cobiça. Essas coisas saem de dentro e contaminam o homem, a Bíblia fala. E aqueles pensamentos que saem de dentro de nós, que são sujos, nós vivemos aceitando em nosso coração. Isso é a mesma coisa daquele estado de Samaria. Mesma coisa que as condições ali da cidade de Samaria. Aquela pessoa que vive aceitando o seu pensamento. Isso realmente é mal. Então nós vivemos a vida espiritual. E o que é pecaminoso na vida espiritual? Não é outra coisa, mas sim viver segundo o seu pensamento. Isso sim é mal. Lá em João capítulo 8, tem a história daquela mulher que foi surpreendida no ato de adultério, certo? Então, aquela mulher que foi surpreendida em adultério é uma mulher que não tem como evitar de ver daquela forma. Por quê? Ela, com certeza, ela também pensava, eu não posso viver assim, eu não posso fazer isso. Ela vivia sempre presa, escutando a sua própria voz, vivia confiando em si. Na Bíblia, a pessoa que vive confiando em si, ela não tem como jamais se livrar da carne. Então ela está sempre sendo arrastada por aquele sentimento de lasciva, indo para a morte. Isso a Bíblia nos mostra e diz que não há ninguém que será justificado pelas obras da lei. Pela lei, pela carne, é impossível. Então, a mulher surpreendida em adultério,
Ela se esforça, ela trabalha tentando se libertar daquele sentimento, daquele coração, mas, no final das contas, ela não pôde se libertar. No final das contas, ela não pôde, pelas suas obras, ser justificada. Para ela, que era impossível. Pessoal, então, o que fez ela ser justificada? O que permitiu isso? O que iria direcionar a vida dela era perante quem ela estaria. A mulher adulta, pelas obras, pela sua carne, se ela estivesse perante as leis de Moisés, ela ficaria ali debaixo das leis. E se ficasse debaixo das leis de Moisés, com certeza seria morta. Ela jamais poderia se libertar daquele trabalho, daquele problema. Pessoal, a lei, mesmo nós não tendo força e capacidade para aquilo, ela fica pedindo coisas para nós. É justamente por nós não podermos que precisamos de Jesus. Por nós não podermos vencer o pecado, é que Jesus Cristo tem que lavar os nossos pecados. É por isso que nós cremos em Jesus. Só eu não posso. Mas se Jesus fizer, ele pode. Então nós não devemos nos colocar perante as leis de Moisés, mas sim perante Jesus. Essa mulher que deveria ser morta, apedrejada, conforme as leis de Moisés, só Jesus Cristo esteve perante ela. A Bíblia fala, restaram somente Jesus e a mulher, tá certo? E como Jesus Cristo a conhecia? O que Jesus Cristo disse? Eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Pessoal, quem vai perante Jesus? Não importa qual pecado tenham cometido, o Senhor Jesus Cristo nos limpa, Ele nos aperfeiçoa. Para isso, Ele não tem dificuldade nenhuma. O Senhor que nos ama, Ele nos deu essa nova aliança, que nos deu vida. Deus, para nos salvar daquela vida, confiando em nós mesmos, sabe, para nos salvar dessa vida de morte, nos mostrou que a nossa vida em si só irá trazer dificuldade e sofrimento. E para nos resgatar dessa vida, o Senhor Jesus nos interferiu na nossa vida. E Jesus Cristo, mostrou ali a nova aliança. O que é a nova aliança, pessoal? O que é essa nova aliança? Eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Isso é a nova aliança. Só quando a mulher adúltera foi julgada pela nova aliança, ela não tinha pecado. Com certeza, ela pecou de uma forma muito suja, e se nós avaliarmos ela conforme as leis de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. Mas, vendo ela perante a nova aliança, ela não tinha pecados. Então, tem duas leis. Tem a lei do pecado e da morte. E se nós ficarmos perante a lei do pecado e da morte, essa pessoa com certeza irá morrer. Ela irá ser destruída. Por isso, Deus fez com que nós fôssemos julgados pelo Espírito da lei e da vida. E aquele que veio com o Espírito de Deus, por meio de Jesus, não importa quem seja, não importa quão mal seja a pessoa, todos podem ser libertos. Deus fez isso. Isso é a nova aliança. Pela nova aliança, o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, já que nós não somos capazes. Como aqueles 4 leprosos. Desse jeito eu vou morrer, daquele jeito também vou morrer. Vai morrer de qualquer jeito, então vamos. Sabe como foi com os 4 leprosos? Deus abençoou aqueles passos. A mulher surpreendida em adultério, por si não tinha jeito, mas quando ela ficou perante a nova aliança de Jesus, Jesus Cristo disse, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Se nós vermos em Romanos capítulo 8, versículo 1, fala que aqueles que estão em Cristo não há condenação. Os que estão em Cristo não têm condenação. Então, aqueles que se refugiam em Jesus, Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio, não é verdade?
Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio. Não importa qual pecado você tenha, se entrar naquela cidade de refúgio, aquela cidade, ela é própria, ela é suficiente para nos resgatar, nos salvar. Por mais que eu tenha cometido o pecado, só toda a vida, toda a humanidade que existe, nós pecamos, não por vontade própria, mas sim involuntariamente. Por quê? O pecado nos faz pecar. Então, a vida onde vivemos, confiando em nossos pensamentos, é conduzida por Satanás. Por isso, como foi com a mulher adúltera, ela não podia se libertar da lei da morte, né? Ela tinha que ser arrastada até a morte. Mas Jesus Cristo a salvou com o espírito da lei da vida. Jesus Cristo, ele salva qualquer um. Jesus Cristo nos purifica. Jesus Cristo nos salvou. Não importa quem seja, não importa qual problema vocês tenham, só para vocês viverem, se libertarem desse problema, basta irem perante o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tem faltas para não nos resgatar. Ele sempre pode nos resgatar, seja da dificuldade, Ele vai abrir caminhos, Ele nos protege, Ele nos coloca em segurança. Ele é a nossa cidade de refúgio. Isso é a vida dentro de Jesus Cristo, dentro dessa cidade de refúgio. Só Deus nos deu esse mundo. Aqueles que não têm isso, olhando para si próprio, eu sou assim, mas eu vivi assim. Sempre, como aquele capitão, vive confiando no seu próprio julgamento. Só pelas obras da lei. A Bíblia fala, ninguém será justificado. Então, não pelas obras da lei, mas sim pelas leis de Jesus, a lei de vida de Jesus. Espero que vocês possam ser conduzidos por essa lei, por Jesus, pela fé, que nós possamos nos colocar perante Deus pela graça de Jesus. Eu agradeço muito a Deus. Espero que vocês não confiem em si, não sejam dominados por si próprio. Porque senão o resultado vai ser, eu não consigo, eu não posso. Isso é a voz de vocês. Vocês viverão como aquele capitão, escutando a sua própria voz, o seu próprio julgar, e no final das contas, sem caminhos nenhum. Mas se vocês perceberem, hoje eu estou vivendo como aquele capitão, e dessa forma, vocês se colocarem exatamente perante a palavra de Deus, Deus que é fiel, Ele irá trabalhar conforme as suas promessas. Eu agradeço muito a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, os 4 leprosos estavam naquela posição onde não podiam evitar a morte. Mas eles que tomaram aquela decisão de se deixarmos viver, viveremos, se não tão somente morreremos. O Senhor concedeu a graça naqueles passos. A mulher adúltera que nós vemos em João capítulo 8 era uma mulher que não tinha como evitar a morte, mas dependendo de onde ela se colocasse, perante qual lei ela se colocasse, a vida dela mudaria. Quando ela estava perante a lei de Moisés, não tinha como evitar a morte, mas quando ela se colocou perante a lei de Jesus, a lei de vida, ela teve vida, Jesus Cristo a resgatou, a salvou, concedeu imensa graça. Senhor, sentimos que o Senhor se alegra em conduzir a nossa vida dessa forma. Que nós todos possamos habitar dentro daquela lei da vida. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.